O Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, apresenta o programa Na Vinha com Jesus. Nesta primeira obra escolhida, abordaremos o livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Neste programa abordaremos o segundo capítulo, Vê como vives. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Jesus. Lucas, capítulo 19, versículo 13. E abrimos então com Emmanuel. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Amigos, desta frase, com a precisa madureza do raciocínio, podemos concluir estarmos ainda muito imaturos, buscando as ilusões e as fantasias do mundo material, enquanto perdemos um tempo precioso. Somos espíritos aprendendo a nos desenvolver, procurando aprimorar comportamentos, corrigir os rumos, enfim, desenvolver as virtudes. Estamos aqui para usufruir dos recursos desta terra, mas principalmente para reconstruir em nós tudo aquilo que deixamos de edificar acertadamente em encarnações anteriores. A vida terrena é sempre uma nova oportunidade para nos tornarmos melhores em todos os sentidos. E então fica a indagação: o que temos feito de produtivo, de útil, de bom para o mundo que nos recebe repetidas vezes? Eu gostaria de fazer uma observação que eu gostei muito desta frase aí, que a nossa existência é um grande conjunto de negócios espirituais. E você coloca aqui, então, que qual seria o melhor sentido da nossa vida? É justamente o que Emmanuel diz ali, que a vida não passa de um ato religioso permanente, ou seja, nós estamos encarnados, mas na verdade este aqui é só uma pequena parada, uma parada que o Espírito dá para tentar se aprimorar. Então, na verdade, a vida como um todo é este ato, essas negociações religiosas no sentido espiritual, de que estamos aqui sempre buscando o melhor aprimoramento, né? Ou a evolução da alma, do espírito. Complementando então o teu pensamento, Paulo, Emmanuel nos mostra que foram feitos muitos investimentos para aqui estarmos e desta forma deveríamos dar um retorno. Se não à altura desses investimentos, ao menos nos esforçando para compreendermos a grandiosidade da obra na qual estamos inseridos. Por graça divina, já sabemos, nós e todos os nossos irmãos de jornada. As oportunidades, então, meus amigos, de acerto são inúmeras, incalculáveis ao nosso cérebro materializado, mas elas gritam à nossa volta como um cântico de luz. Pois essas oportunidades, né, Martim? Então, a cada reencarnação é este rol de oportunidades que a espiritualidade nos oportuniza a fim de que evoluamos, não é isso? Como tu falaste, ali que tu trouxe a frase do Emmanuel, um grande conjunto? De negócios, de trabalhos, de acertos, e negociações, enquanto estamos aqui encarnados, negociações entre as nossas virtudes e os nossos erros, tudo se interpenetrando e realmente a gente tendo que fazer essa negociação que afinal das contas é claro, nos serve aqui no campo material, mas estará evoluindo o espírito quando ele vier numa próxima encarnação, não é isso? E voltando então para Emmanuel,
Ele nos diz: por enquanto o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas como sendo detentoras de mandatos essencialmente religiosos. E ele também nos traz alguns exemplos. Ele diz, por exemplo, que os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Já os protestantes, na maioria, atribuem aos seus ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritualistas, por sua vez, reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Podemos dizer, amigos, que Emmanuel traz uma reflexão acerca de nós espíritas. Quando atuamos nas casas espíritas, onde muitas vezes os palestrantes, os presidentes, os coordenadores de estudos da casa espírita e também os médiuns acabam ficando convencidos de alguma forma das suas altas responsabilidades com o verbo, com os trabalhos e outras atribuições, que acabam por tornarem-se apreciadores exagerados de si mesmos, acreditando serem detentores das verdades, das sublimidades de suas missões, enfim, da pureza que encarnam e que os elevam acima dos normais, como a tudo isso se refere Emmanuel. Regina, por outro lado, nós também podemos pensar que há os que ficam na sombra, com a justificativa de que os outros já estejam fazendo um bom trabalho. Ou ainda, aquele que está inseguro, que não se sente pronto. E ainda um outro, aquele que diz não haver necessidade de mudar o que está posto, pois tudo está indo muito bem. São os acomodados, meus amigos, aqueles que ficam se esgueirando por trás de suas incompetências, podemos dizer. Informam estar sempre à disposição caso haja qualquer necessidade. No entanto, muitas vezes são os que têm a oportunidade, quando ela surge, e eles aí têm uma justificativa nobre, utilizando argumentos que só a si mesmos convencem. Pois é, encontramos muitos desses em todas as searas das atividades humanas, não é, Martinha? Mas Emmanuel ainda nos diz que todos temos condições de testemunhos e que os nossos esforços devem ser empregados, que as nossas dificuldades devem ser vencidas através do arriscar-se mais para atingir a felicidade através de ações que estarão contribuindo de fato para a grande obra, a obra do nosso crescimento pessoal, primeiramente. Pois é, amigos, e Emmanuel nos diz também que em todas as vertentes do cristianismo podemos ser os trabalhadores da última hora, que dentro de várias religiões existem os cristãos que o Cristo conclama ao trabalho. Ser cristão não é necessariamente ser espírita, mas nós espíritas temos obrigação de ser verdadeiros cristãos, deixando de transferir responsabilidades ou alegando não termos condições. Martinha, eu gostaria, e peço permissão para os amigos, citar novamente esta frase de Emmanuel, que ela tem um cunho pessoal para uma reflexão muito boa para nós. E eu peço que você faça essa reflexão. Mas a frase de Emmanuel nos diz: por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de um mandato essencialmente religioso. Então, Martinha. Regina, o que me ocorre quando Emmanuel oferece esta frase para nós, desses testemunhos de fé que hoje, estudantes da doutrina espírita, já percebemos que o testemunho de fé é para as nossas vidas, para o descobrir e o desenvolver a fé em nós, com os testemunhos que vão aparecendo ao longo da jornada. O que não ocorreu no passado com os nossos irmãos, amigos, trabalhadores da seara do Mestre Jesus, que eram aqueles
que tinham que negar o Cristo e se recusavam. Desta forma, eles eram entregues aos circos, aos leões, às decapitações, à morte certa, porque o testemunho de fé deles era este. Mas o nosso é diferente, é mais leve, podemos dizer. E podemos dizer que eles, uma vez desencarnados, foram recebidos pelo próprio Cristo. E nós, quando negamos o Cristo aqui, nas nossas vidas, quando não nos melhoramos, quando não colocamos em prática o seu ensinamento, como será que nos sentimos quando desencarnamos e vemos que perdemos tempo negando o nosso amado Mestre? Por isso, então, Regina, que ele diz no início da frase, por enquanto. Aproveitem os testemunhos de fé hoje, porque nós podemos estar nos baseando naqueles que estão sendo os detentores deste mandato essencialmente religioso. Mas e a nossa parte? Então, que hoje eu consiga compreender que o meu testemunho precisa de movimento, precisa ser vivenciado. E voltamos então a Emmanuel, que diz: urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens, indistintamente, não é, Regina? Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Pois é. E conclui então Emmanuel: todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Podemos dizer nos comentários que o mérito dos valores adquiridos, ele também pertence ao nosso Pai. Deus permite que as conquistas cheguem a nós com o trabalho, que sempre é um empréstimo, pois que a matéria é o meio e não o fim da reencarnação. O prazer de bem viver deve ser de paz e alegria, em meio às lutas da vida, mas sem a escravidão desses bens tão preciosos que são a paz, a alegria e os prazeres cometidos para todos na matéria. Também lembrando, meus amigos, que o Cristo nos disse no seu Evangelho que os tesouros angariados deveriam ser conquistas para a pátria espiritual, porque estes bens a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Por quê? Porque estes bens são imperecíveis, meus amigos, ou seja, indestrutíveis, eternos. Tudo é de Deus, e ao retornarmos para a pátria espiritual, tudo aqui ficará, e para lá deveríamos levar apenas as conquistas da alma. Exatamente, Martinha. E vamos então para mais uma citação do Emmanuel, que nos diz: em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar os teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Amigos, tenhamos em mente que as nossas qualidades intelectuais, as nossas capacidades intuitivas, a nossa inteligência não nos chegaram aleatoriamente,
mas elas são conquistas que vimos trazendo conosco desde encarnações remotas, por séculos, quem sabe até milênios de aprendizados contínuos, nesse ir e vir incessante que é proporcionado pela vida material. Por essa dádiva recebida do Pai, devemos estar sempre em preces de gratidão e reconhecimento, por sua bondade, por sua generosidade, bem como ter a percepção aberta para a possibilidade da nossa mudança e da construção do nosso engrandecimento pessoal e dos nossos irmãos igualmente. Sim, Regina, devemos estar conscientes de que a ajuda sempre vem, se assim quisermos. Importante também lembrarmos, para fazer essa enorme diferença nesta existência e progredir sempre. A reencarnação, meus amigos, é este tempo que nos foi confiado com amor pelo nosso Pai, que colocou em nossas mãos esses tesouros e talentos com os quais transitamos pela vida para fazer dela um lugar melhor para nós e para todos os nossos semelhantes. Então, subordinarmos-nos a Ele, Deus, é amarmos mais a vida, aceitando-a com fé e resignação, sem nos determos no caminho, mas progredindo sempre com alegria e bom ânimo, como disse o Mestre Jesus.